Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com Vitor de Pardi, da Microsoft. Vitinho, obrigada que você aceitou o nosso convite. Que isso, para mim é um prazer. Obrigado você pelo convite, Rosane. Bastante coisa legal para a gente conversar. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E antes de nós começarmos essa conversa, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. BTO, gestão completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Vitinho, é um privilégio ter você aqui. Muito obrigada mesmo. Imagina, que isso, Rosane. Vocês vão entender. Sabe aquela frase que diz assim, a base vem forte, né? Vocês vão entender o que nós estamos falando no final desse podcast. Eu vou fazer agora a apresentação oficial do Vitor. Vitor de Pardi, formado em engenharia de produção, tem 6 anos de experiência no setor de tecnologia. Ele tem se dedicado, a maior parte de sua carreira, ao sucesso de vendas com parceiros, guiando-os através de cenários complexos e cultivando relações com clientes em negociações cruciais. Atualmente, ele capacita empresas a prosperar na era da inteligência artificial, impulsionando o crescimento de cargas de trabalho de dados em contas estratégicas. Vitinho, conta pra gente como você começou a sua carreira. Eu sei já de antemão que você entrou como estagiário na Microsoft? É isso. Antes disso, você tinha trabalhado já? Eu tinha trabalhado na Schneider, outra empresa. Eu gosto de falar que a decisão profissional ela começa a partir de um processo muito antes, né? Eu dentro de casa, minha família, meu pai, meu irmão, todos eles sempre foram envolvidos com a área financeira. E eu sempre imaginei que para mim a vida era aquilo também que seria a minha realidade, sabe? Mexer com número, trabalhar em instituição financeira. E era nesse sentido que eu imaginei em fazer a minha formação. Por isso até que eu fiz engenharia, para trabalhar bastante com número, trabalhar bastante com cálculo, que sempre foi uma parte ali no meu ensino médio que eu gostava bastante. Por isso que eu acho que ao longo do processo que você vai se formando como profissional. Porque algumas experiências que eu tive na minha vida, o estágio na Microsoft é uma delas, foram moldando decisões de carreira que me levaram para um outro caminho, que hoje é o caminho da tecnologia, o caminho de vendas. Acho que a primeira delas foi a empresa júnior da faculdade. Eu tenho um amigo meu lá da faculdade que ele estava no RH da empresa júnior da faculdade, da FEI. Eu fiz o processo seletivo na área financeira, que era o que eu apostava, era o que eu queria, era a matéria da faculdade que eu mais me adequava. E quando eu fiz o processo seletivo, eu sempre tive esse jeito meio de falar demais, de conversar demais e tal. Dava muito trabalho na época de sala de aula, pra professora pedindo para dar uma segurada, sabe? Aquela turma do fundão. E eu fiz o processo seletivo ali com o Alê, esse meu amigo da faculdade, para a área financeira, porque eu queria trabalhar nos números, etc. E aí, finalizando o processo, no dia seguinte, o Ale virou para mim e falou, cara, você tá aprovado, mas a gente não vai te aprovar para a área financeira. A gente vai te aprovar para a área de vendas, para você estar em contato com o cliente, que a gente aposta muito nesse seu perfil. Falei, cara, assim, não é o que eu quero, mas eu quero estar dentro da empresa júnior. Eu já tinha tentado uma vez e eu não tinha conseguido. E aí, na segunda, eu falei, vambora, o que vier veio. E ali foi o primeiro gostinho de venda, sabe? Eu comecei... A gente estava num momento complicado ali da empresa quando eu entrei, em meados de 2016, 2015. E nesse processo a gente não tinha projeto. Então eu tinha que ir para a rua, tinha uma avenida grande ali perto da FEI em São Bernardo, bater na porta de micro e pequenas empresas e tentar prospectar novos clientes. Eu lembro quando eu fechei minha primeira venda. Foi uma venda assim bem pequenininha, mas... foi plantada ali uma sementinha, sabe? Uhum. E aí depois eu comecei a procurar áreas que tinham mais relacionamento, tinham mais envolvimento com pessoas. E eu entrei para a parte de inovação da Schneider. Eu fiz 1 ano de estágio na Schneider, foi excelente também, uma
primeira experiência em multinacional, uma primeira experiência numa grande corporação. E eu acho que, por isso que eu falo, né? Experiências, estar sempre atento às experiências para extrair o melhor de cada uma delas. Porque foi muito... Nesse período da Schneider, nesse ano de estágio, foi muito legal a experiência que eu tive dentro do Cubo. A gente tinha um espaço dentro do Cubo, no espaço de inovação do Itaú, né? Que abriga várias startups, etc. E eu comecei a ter essa vivência um pouco mais profunda com o mundo de tecnologia. Entender quem eram os grandes players do mundo de tecnologia, como a Microsoft, enfim. E isso me despertou uma curiosidade muito grande. E aí, no meio de toda essa vivência ali e tal, Cubo, dia a dia com startup, eu falava muito com startup nesse ano que eu trabalhei lá. Vejo uma matéria, Microsoft anuncia vagas de estágio. Falei, cara, pô, eu até lembro que na época que eu li a matéria, eu falei, eu gosto pra caramba da Xbox. Olha o racional do jovem, né? Falei, cara, gosto pra caramba da Xbox. Vejo aqui que a Microsoft está presente, né, nesse ecossistema de inovação. Vou tentar. E aí fiz o processo seletivo. Foi super legal. Foi até o Edinho, a Marília que me entrevistaram na época. Ai, que bacana. Eu falo pra eles que cometeram o erro de me contratar. Vou dar um beijo pra Marília, o Edinho. 2 parceiraços. Eles que abriram, né, a porta da Microsoft pra mim. E aí, então, eu comecei como estagiário na área de SMB. Então, um pouquinho da história. É claro que tudo começa, né, dentro desse mundo da tecnologia com o estágio de SMB, na área de SMB na Microsoft. Mas tem toda uma jornada aí até chegar nisso e, aos poucos, esse caminho foi sendo trilhado. Né? E você está resumindo por que isso aí? Aí... O foco central do nosso podcast é a pessoa, sabe? Onde ele trabalha, as coisas maravilhosas que ele faz, é isso que a gente quer saber, Boa. tá? Então, Boa. O foco é você. Tá. Aí, acho que teve logo que eu cheguei na Microsoft, tiveram alguns pontos que me chamaram bastante atenção. Primeiro, dinamismo. Era muito legal, assim, é muito legal, né? Eu ainda tô, enfim. O dia a dia é muito gostoso na Microsoft, sabe? Essa pegada que tem do novo desafio, da nova tarefa, e sempre muito dinâmico, sempre as coisas acontecendo numa velocidade acelerada. No primeiro dia que eu entrei, que eu senti um pouco dessa velocidade, pra mim já foi apaixonante. Amor à primeira vista, sabe? Eu acho que ali foi plantada uma semente, foi plantada uma outra semente eu falei das vendas lá atrás, mas eu não conhecia o mundo de tech sales, né? De vendas em tecnologia. Ali, quando eu comecei a entender o que era vender em tecnologia, o que era o trabalho com parceiros, aqui a gente está falando de 2018, finalzinho de 18, começo de 19, putz, ali foi uma outra porta escancarada na minha frente. E ao longo desse processo também, a parte de tecnologia em si, né? Porque como a minha formação é de engenharia de produção, a gente tinha aula de linguagem de programação, alguns temas relacionados à tecnologia, mas não era o core da minha formação. Então, eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre fui, como minha família me chama lá em casa, dedinho nervoso, fuçava em tudo, travei vários computadores do meu pai, travei som de carro gostava de fuçar, sempre fui fução. E aí, quando eu comecei a entender tudo que estava por trás, né, os bastidores, para mim foi um momento muito feliz de ter entrado na Microsoft ali em meados de 18 para 19, porque eu peguei um boom muito forte do mercado de nuvem. Então, quando eu cheguei, ver a mudança de um transatlântico, né? Porque a Microsoft é um transatlântico, e essa virada de chave, cada vez mais voltado para a parte de serviço, né? Serviços em nuvem, SaaS, etc. Acompanhar esse novo momento do mercado, eu lembro assim, foi muito rápido para eu entender que, putz, é aqui que eu quero ficar. Me achei. Às vezes demora, né, para você se alocar. Então, cara, não, ali foi questão de 2, 3 semanas. Eu lembro até teve uma reunião com o Paiva, ele era o diretor de SMB na época, que ele apresentou um pouco das estratégias ali pro ano e tal. Eu falei, cara, que animal é isso? E foi ali, a partir de então, que eu comecei a remar, enfim, comecei a sonhar, porque o sonho de todo estagiário que está na Microsoft é o programa de trainee, né? E esse foi o próximo passo.
sei se você quer que eu continue falando aqui. Oxi. Se deixar, eu vou embora. Vamos. Mas foi legal, porque na minha... tem uma história no meio de tudo isso que complicou um pouco a minha decisão de ir para a Microsoft. Não vou dizer que complicou, mas foi uma decisão um pouco mais difícil, eu diria. Porque quando eu estava saindo da Schneider, em um dos eventos ali no Cubo, eu fiquei muito próximo de um dos executivos da Schneider. Uma pessoa fantástica, ele também era uma pessoa da área de vendas. E eu falei para ele, né? Foi bem no finalzinho ali desse ano que eu passei lá com eles. E eu comentei com ele que eu estava interessado, né, nessa vaga, que tinha chegado a oferta, que eu estava provavelmente nesse processo de transição e tal. E ele, pô, como assim? A gente tinha acabado de se conhecer. Falou, não, faz assim, na semana que vem você vai almoçar comigo, não sei o quê. Eu era um estagiário, ele era vice-presidente de vendas da Schneider Electric para América Latina. Eu falei, cara, como assim? O cara me dando super atenção aqui, nem mereço tudo isso e tal. Eu todo ranhento ali, não sei o quê. E aí, no meio, fui almoçar com ele na semana seguinte, e ele, muito gente boa. Ele falou pra mim, cara, eu tenho um plano de carreira aqui pra você. Se você topar ficar, a gente já vai te trazer pra uma área de vendas, isso de uma conversa de evento que a gente ficou junto, conectando com o cliente. Eu acho que ele também viu um pouco desse perfil, né, que eu comentei com ele que eu queria isso também pra minha carreira. Falou, a gente fica aqui, te trago como estagiário, você tendo um período aqui avançando, a gente te efetiva, depois a gente começou a apresentar, eu falei, cara, que loucura. E agora? E agora, né? Tô aqui dentro de casa praticamente, já conheço as pessoas, tinha uma interface muito boa ali com o time de liderança. Falei, cara, não... E ao mesmo tempo, e eu sou muito grato ao Edinho pela transparência que ele sempre teve comigo. Porque na entrevista eu pude fazer uma pergunta, e eu fiz essa pergunta para Edinho. Falei, cara, como que funciona aqui e tal? Ele falou, a gente é uma empresa bem meritocrática. Então, assim, se você fizer por onde, tem caminhos. Assim, o jogo tem que ser jogado, digamos assim, né? Tem um processo, não tem garantias. Você precisa ali, né, nesses 2 anos de estágio, construir uma história, enfim, entender certinho o seu papel aqui dentro. E aí, fazendo sentido, sim um caminho de efetivação, mas uma coisa não necessariamente está atrelada à outra, né? Você tem que primeiro avançar nesse processo. Então, eu tinha não vou dizer uma certeza, mas certas garantias, de um lado. Dependia de você, né? Total. E uma certa insegurança do outro, com a incerteza do que estava por vir. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de um desafio muito legal de estar numa Big Tech. Eu acho que por trás, né, quando eu olhava... Eu tenho esse perfil... Eu sou muito conservador para tomar de decisão na minha vida, Rosane. Eu sou muito, assim... Eu sempre prezo pela redução de risco, gosto de ter planejado, assim, 3 anos para frente, tudo certinho. E nessa oportunidade, eu acho que era um risco que eu quis assumir... Primeiro pelo momento de carreira, né? Muito novo e primeira experiência, tudo. Mas também eu sempre tive isso a Microsoft, sabe? Para mim, naquela época, era o Xbox, era os produtos de end user que a Microsoft oferecia, aquilo me maravilhava. Mas acho que essas fichas aí foram que fizeram eu apostar na Microsoft, e hoje, para mim, foi a maior realização da minha carreira. E aí, nesse processo, começa, né? Porque o estagiário, como eu falei, nada garantido, é um processo para que, se fizer sentido, né? De acordo com os resultados, com o perfil. Porque aí eu não acredito muito também no bom ou no ruim. Acho que tem fit de perfil, de cultura. A gente... Mas nessa época você já conhecia a cultura da Microsoft? Eu acho ou você só estava olhando para o Xbox? Era muito mais superficial. Uhum. Eu estava olhando os produtos, aí eu comecei a olhar um pouco... pesquisar, né? Até para a entrevista, comecei a pesquisar algumas coisas, entender um pouco do posicionamento da empresa, que desde então já se posicionava na frente de inteligência artificial. Você vê como é que são as coisas, né? E depois, eu lembro que foi até uma resposta. A Marília me fez essa pergunta, cara, por que Microsoft? Eu apresentei para ela talvez nem lembre disso, mas eu lembro bem. Apresentei para ela um case de inteligência artificial de reconstruções de...
lugares históricos ao longo do tempo que estavam sendo feitas com a inteligência artificial da Microsoft. Então, guerras que destruíram cidades e tal, a Microsoft estava reconstruindo com inteligência artificial diversas localidades históricas. E aí eu apresentei esse case para ela e tal. Então, para mim foi um pouco do, cara, tem algo muito legal ali que eu quero conhecer e ao mesmo tempo tem algo muito legal aqui que eu já conheço e que faz parte do meu dia a dia, né? De Windows, enfim. Então, foi um pouco disso, foi um pouco dessa tomada de decisão. E aí, quando você entra numa nova cadeira, zero relógio. Né? Começa tudo do zero, tudo de novo, novos processos, novos colegas de trabalho. Eu sou muito grato. A gente tava falando, tô falando demais, pode me cortar que se deixar eu vou. Não, Tô até tomando uma água aqui, porque senão a garganta vai gritar. Não, mas eu queria até que, se você puder, falasse um pouquinho sobre a cultura da Microsoft, porque eu acho que funciona bem, né, no que você está comentando agora. Boa. E tem um link com isso da chegada. Porque quando eu cheguei, eu fui muito bem recebido. Eu acho que gratidão nunca é demais. Assim, as pessoas que me receberam, a Marília, que era a minha manager, né, a minha gerente na época, o próprio Edinho, o Omar, o Gus, o próprio Paiva, toda essa galera que era do time de SMB na época, às vezes tem essa imaginação de diferença estagiário com o resto do time e tal. Eu era estagiário, mas o time sempre me abraçou muito e eu sempre me senti muito parte do time. E eu acho então vamos aproveitar, antes da gente falar da cultura, e falar das pessoas que te inspiram? Vamos! Porque eu acho que aí vai sair um caldo, hein? Não, total. Eu tenho pessoas que me inspiram no âmbito profissional, pessoas que me inspiram no âmbito pessoal. Uhum. E talvez até a gente pode falar sobre isso hoje, mas eu acho que as duas coisas conversam, sabe? Eu acho que é impossível você ir pro mercado. Eu não acredito nessa... Você fechar uma portinha aqui das 8 da manhã às 5 da tarde no horário de trabalho, e aí você trabalha e aí você volta. Não, você é a mesma pessoa, independente do momento ali do dia. Então, eu levo muito também pro lado profissional as minhas inspirações pessoais. E não tem como falar de outra inspiração. E sempre que eu falo, eu preciso dar uma segurada para não chorar. Do meu pai. Uhum. E meu pai o bicho é fera, assim. E minha inspiração, não sei porquê, cara. Ele tá chorando. Não tô não. É que tá sim. Tá caindo os negócios aqui, não. Acho que tem cisco no olho, às vezes, também. Mas sempre que falo de família, eu fico meio bobo, assim, sabe? Então, meu pai, número 1, aprendi demais com ele. Mas você sabe que isso, sabe como chama essa lágrima? Como? Filho bom, filho grato, filho que reconhece a família que tem. Então, assim, tá tudo bem. Não, meu pai... Conta um pouco do seu pai, então, pra gente. Se você quiser, claro. Se eu contar, eu vou começar a chorar demais. Não, então beleza, vamos mudar. Vamos mudar. Não, meu pai é fera demais, assim. Agora, ele é meu parceiraço, meu melhor amigo. Me ensinou todos os valores de negócio, de vida, de pessoalidade, assim, sabe? De trato com pessoas. Um ser humano maravilhoso. Fera. Ele é. Um cara que veio do nada e construiu uma história fantástica no mercado de trabalho, Como que ele chama? Walter. Seu Walter, muito obrigada. Quando eu disse a base vem forte, vocês estão entendendo por quê, né, gente? Sem contar que, vocês viram o que ele falou? Ele começou na Schneider. Vocês conhecem mais alguém que trabalhou na Schneider também? Fica no ar essa pergunta. Eu posso aproveitar isso, até porque quando eu saí da Schneider, depois a gente volta pra falar das pessoas de... É bom que eu dou uma respirada também, que eu falo do meu pai, eu fico emocionado. Ele é meu melhor amigo, mas só aproveitar isso pra contar uma história também, porque eu saí da Schneider, aí eu tava conversando lá com o pessoal, tinha amigos lá, um cara mandou mensagem, um dos meus amigos que tava na empresa, falou, cara, você não sabe quem tá indo pra Microsoft. O pessoal sabia que eu tava indo, um mês depois foi anunciado que a Tânia tava saindo da Schneider
indo pra Microsoft. Falei, cara, não é possível. E até hoje eu brinco com a Tânia, com o pessoal que tava lá também no... Você abriu a porta pra ela, né? Exatamente. Não fiz nada, mas foi muito, o timing foi muito parecido. Foi, acho que eu fui, deu 2 meses, ela foi também. Então eu brinco que eu que fiz a indicação ali pro pessoal daqui. Brincadeira. Inclusive, acho que a gente tava no Senu antes, né, de ir pro Corporate Towers. Na minha primeira ou segunda semana, eu encontrei a Tânia no elevador. E eu falei, Tânia, olha que loucura, a gente tava lá faz 1 mês junto, porque quando eu tava na Schneider, eu ficava no mesmo escritório que ela. A Schneider tem 2 escritórios. Tinha um escritório que ela ficava e a gente se conhecia, assim, de café, enfim. E aí, quando eu cheguei e vi ela no elevador, eu falei, olha que loucura, estamos aqui de novo. Inclusive, um outro babado, fofoca quente aqui. Adoro! A minha antiga chefe na Schneider agora tá na Microsoft também, a Regina Magalhães. Ô, Regina! Já é uma outra pessoa para você convidar aqui também para participar. Tá convidadíssima. Também integrando. Então, tem uma tropa da Schneider aí que hoje tá na Microsoft. Abafa o caso! Tem uma tropa boa aí. Que bacana. Então, a gente estava falando de cultura e a gente fez um parênteses para falar de inspirações. Profissionalmente, Vitinho, quem são as pessoas que te inspiram? Eu comecei falando um pouco sobre o dinamismo, né? Como sendo um ponto positivo. Quando eu olhei, falei, cara, a Microsoft é aqui que eu quero ficar. Eu acho que o segundo, não nessa ordem, né? Talvez o segundo seja até mais importante que o primeiro. Mas um ponto que me fez refletir muito nessa certeza de que era aqui que eu queria ficar, são as pessoas. Tem cada pessoa fantástica na Microsoft, desde o seu Geraldo, que é a pessoa ali que está no dia a dia, cuidando das mesas, garantindo, né? Saiu recentemente da Microsoft, mas que garantia a limpeza do lugar. Até a Tânia, que é outra pessoa fantástica, como ser humano mesmo, sabe? Então, eu acho que o nível de conexão que eu consegui ter nesse tempo de Microsoft, para mim, é talvez um dos maiores ganhos que eu tive nesses 5 anos e meio, 6 anos de Microsoft. Eu acho que primeira delas, eu preciso falar dos 2 que me entrevistaram e abriram a porta. O Edinho com raciocínio super crítico e lógico, orientado ao negócio. E hoje a gente tá junto de novo em Corporate. E a Marília com aquela leveza, aquela alegria de sempre, não tem tempo ruim com a Marília, sabe? Ela me ensina muito o jeito de lidar com os problemas. Cara, vamos sorrir, vamos em frente, tá tudo certo, vai dar tudo certo. A Marília definitivamente é uma inspiração para mim. E ao longo do avanço, né, na carreira, outras pessoas foram aparecendo no meio do caminho. O Tavano, que abriu a minha porta pro trainee, hoje saiu da Microsoft, mas tem uma história linda ainda da Microsoft. Líder nato, uma visão de negócio absurda. Depois a Deia, a Andrea Lieberman, que hoje é vice-presidente de canais. Cara, o que eu aprendi com a Andrea... Ela era minha antiga chefe. O que eu aprendi com a Andrea, assim, do detalhe, de profundidade, de visão, de acompanhamento de negócio, de visão clara para os próximos anos, onde a gente quer chegar, o caminho para isso. Eu acho que, junto com o Edinho, né, são 2 das mentes mais lógicas, que um dos raciocínios lógicos mais incríveis que eu já vi na Microsoft. O Dani, que saiu recentemente da Microsoft, eu vivo enchendo o saco dele aí, mandando a mensagem. Não tem como o Dani não ser uma referência para mim, porque a gente tem um fit muito grande de vida também, né? A forma como ele enxerga a vida, com relação a pessoas, a parte... Você vê que eu sempre trago a parte pessoal, a parte humana para os negócios. Então, acho que o Dani Mittentak também é um cara fora de curva, fora de série. E eu preciso falar também sobre o meu atual manager, o Richard Zimmerman, que é esses 9 meses que eu tô trabalhando com ele tem sido uma verdadeira escola. Acho que também nessa linha da Marília de não ter tempo ruim, um cara que segura o rojão, que tá sempre aberto, de mão dada, respeitoso com todo mundo. Então, eu acho que grandes profissionais, né, grandes raciocínios, grandes skills técnicas, hard skills, cara, a gente tem vários.
eu tendo a me inspirar mais por aqueles que têm destaque nas soft skills. O cara que tem um lado humano, o cara que consegue enxergar a pessoa, o cara, a mulher, enfim, que sabe enxergar a pessoa do outro lado, entender a empatia. Eu acho que os grandes líderes da nossa organização são pessoas empáticas, são pessoas humanas. Então eu tendo... Você vê que eu sempre destaco, né? Eu poderia destacar aqui a habilidade de venda do Edinho, o conhecimento de produto da Marília, a visão de parceiros que o Dani e a Andrea têm, a visão de Azure, a bagagem que o Richard tem, mas eu sempre ressalto a parte humana, a parte que essas pessoas trazem para o negócio no dia a dia. E é por isso, aí eu volto, agora que eu estou recomposto, eu volto para falar do meu pai, porque é isso que ele me ensinou, entendeu? É isso que ele me passou. As pessoas, são humanos, independente de cargo, independente de posição. Então, por isso que as coisas acompanham, né? Essa minha inspiração que vem do meu pai também deságua nessas pessoas humanas dentro do trabalho. E a cultura da Microsoft proporciona, né? Total. Isso. Total. A cultura da Microsoft é uma cultura que gira em torno de pessoas. A Microsoft, e eu acho que isso foi muito acelerado depois com a chegada do Satya Nadella, porque se você pega a história da Microsoft, a Microsoft tem 3 líderes, né? 3 CEOs. Começa ali na década de 80 com o Bill Gates. Depois, ali no começo desse século, tem uma transição para o Steve Ballmer, que é talvez um dos grandes vendedores da história da Microsoft, o cara que foi responsável por todo o crescimento de vendas, desde a época do Windows 95, dos nossos SQLs, Windows Servers, etc., e aí depois tem uma transição agora para a terceira liderança, 2014, se eu não me engano, para o Satya Nadella. E a chegada do Satya foi muito positiva para a Microsoft. A forma como o Satya mudou a cultura organizacional interna da Microsoft, da forma como a gente se relaciona, até a cultura de produto, customer-centric, né? de foco no cliente, de foco na tecnologia, a visão de futuro que ele tem, né? Acho que nada melhor do que o momento de mercado que a Microsoft está hoje para sinalizar e ilustrar tudo isso, né? O gênio que o Satya é. O Satya é um gênio, cara. Os e-mails que ele manda internamente, os calls que ele faz internamente, você fala, cara, esse cara é de outro planeta. É impressionante a didática, a visão, a clareza, o nível executivo que a gente tem dentro da Microsoft e essa transformação de cultura que ele fez ao longo do tempo. Então, acho que desde ali de 2014, com a chegada dele, quando ele chega para mudar um pouco, né, a estratégia de produto da Microsoft, ele é uma das pessoas que foi responsável pela democratização e pela construção do business case de Azure como um todo no planeta. Ele era uma das pessoas que estava à frente da linha de cloud da Microsoft. E aí, quando ele chega, ele acaba puxando a empresa de vez para serviços. Então, acho que essa era a grande missão dele, né? Serviços de nuvem. E aí, junto com essa missão, ele traz uma missão de cultura. Uma pausa na programação aqui para tomar uma aguinha. Porque a cultura da Microsoft sempre foi dinâmica. Aguinha? Tem água aí dentro? Tem. É água, é? É água, prometo. É a brincadeira da caneca do Jô. Que será que tem dentro? Não, é água... Vou até fazer um gargarejo. Água que passarinho não bebe. Brincadeira. Então, quando ele chega e ele traz essa nova visão, não sei quantos já leram o livro... O Press Reset, do próprio Satya Nadella, e o Growth Mindset. Esse livro é a cultura da Microsoft. A gente se afasta um pouco de uma cultura onde, em alguns momentos, pode ter acontecido uma certa arrogância, um certo domínio, um entendimento de que havia um domínio do mercado, para uma cultura de aprendizado. A gente não sabe nada, a gente aprende tudo. Então, assim, o que ele traz para a empresa, e eu sou, inclusive, dentro das minhas avaliações internas, eu sou avaliado de acordo com o que eu aprendo.
até mais do que com o que eu entrego. Eu sou avaliado de acordo com o impacto que eu tenho na vida dos meus colegas de trabalho. Então isso é muito legal porque, primeiro, né, uma cultura focada em pessoas que aprendem. Foco no aprendizado, growth mindset, né? O comparativo aqui é o fixed mindset, que tem inclusive essas explicações ali nos livros, que é aquele mindset fixo, eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada, eu não preciso mais... eu não preciso desse feedback, a forma como eu faço a coisa está certa, eu sou o cara mais inteligente dessa sala, eu preciso me destacar, eu preciso ser o que está mais bonito, tá? Para um mindset tipo, cara, somos um time, estamos aprendendo, você tem algo para me passar, o pessoal que está ali tem algo para me passar, todo mundo tem algo para mim. E assim a gente vai construindo um ecossistema de aprendizado, onde as pessoas se evoluem, onde as pessoas crescem, se desenvolvem. Então, essa cultura que passa, né, pelas pessoas, pela organização, mas passa também por produto. Passa pela forma como a gente tem se posicionado ao mercado. Porque quando a gente vai nessa linha de aprendizado, você vê quando a gente comprou o GitHub, uma das maiores compras da história do mercado de tecnologia, e a gente doa, eu não vou falar um número aqui, mas algumas dezenas de milhares de patentes para o mercado, apoiando, né, o open source, toda a plataforma que o GitHub oferece, foi um choque muito grande, porque até então a Microsoft era uma empresa um pouco mais fechada, né? E hoje, com essa cultura, né, do aprendizado, do vamos se conectar, o portfólio da Microsoft muda também. A forma como a gente vai para o mercado é como que eu te ajudo, como que a gente faz negócio junto, como que a gente leva isso pro dia a dia também dos nossos clientes. Então, a cultura, e eu falei um pouco que foi legal, né? Ter chegado ali em 2018, 2019 e ter pegado esse boom do Azure, das nuvens, né? Como um todo. Foi muito legal também ter chegado nessa mudança de cultura Microsoft. Porque eu peguei isso acontecendo. E isso é muito visível como essa cultura se encaixa muito naquilo que você tem como valor, né? Total. É por isso que eu falei pra você, que depois de muito rápido, assim, 2, 3 semanas, eu falei, cara, é aqui. A valorização das pessoas, a forma como a pessoa é tratada dentro da corporação, o respeito, sempre entendendo, né, empático, pensando ali do outro lado, enfim. Então, eu acho que a gente ter se colocado numa posição de aprendizado como companhia, que é a posição que a gente se mantém até hoje, permite hoje a gente ser a empresa mais valiosa do mundo. Porque a gente está numa posição de... O mundo é novo, o mundo da tecnologia está em constante transformação. Se eu tiver um fixed mindset de que hoje, fechar as coisas hoje da forma como elas estão, eu não estaria atento às futuras mudanças do mercado. Só que quando eu aprendo, quando eu me abro, quando eu me torno uma empresa aberta, eu não só vou aprender, mas como eu me permito, né, estar numa posição de vanguarda, de liderar, de digitar o caminho. Então, é louco, às vezes... Muitos empreendedores, muitas pessoas que podem estar assistindo a gente que são donos de parceiros. Tem uma frase, eu sempre esqueço o autor dessa frase, que é a cultura come estratégia no café da manhã. É muito mais importante e relevante para uma companhia a cultura, e você vê que a cultura reflete nos negócios, reflete no crescimento, reflete nos números sem precedentes que a Microsoft está tendo hoje, porque é a cultura que move a empresa. Então, quando eu falo, né? Por isso que eu falei, não acho que tem o certo e o errado. Né? As pessoas que talvez não dão sequência numa caminhada... É uma questão de cultura. E eu me identifico muito com a cultura da Microsoft. Tem um ponto nessa cultura, Vitinho, que eu gostaria de tocar, que é... Você é um dos embaixadores do Give da Microsoft. Sim. Explica para o pessoal o que é o Give da Microsoft. Cara, aí mais uma das coisas fantásticas de trabalhar na Microsoft, assim... A empresa não só foca, né, e entrega o melhor para o seu funcionário, mas ela dá espaço para o funcionário ter seus próprios projetos pessoais dentro da Microsoft, utilizando a plataforma da Microsoft para empoderar, engajar mais e fazer crescer, etc. E o Give é exatamente isso. O Give é uma plataforma de voluntariado da Microsoft.
é um programa global da Microsoft de voluntariado, onde todo colaborador pode... Primeiro que a gente tem dias no ano, né? A gente tem 3 dias de voluntariado no ano, que a gente pode visitar um asilo, visitar... inclusive, esse sábado tem uma ação rolando dentro da Microsoft, que a gente vai entregar marmitas para uma porrada de gente. Então, você tem dias que você pode tirar do seu trabalho para ações de voluntariado. Fora isso, dentro dessa plataforma, né, do Give, você tem forma de... muita gente ajuda pessoas. Por isso que eu falo de trazer o pessoal para dentro o espaço que a empresa dá para você trazer seus próprios projetos pessoais para dentro da plataforma. Você, por exemplo, muita gente doa, né? Tenho muitos amigos que doam instituições, ONGs que apoiam moradores de rua, apoiam na recuperação de animais que, enfim, não têm condições e vivem na rua, apoiam mantenedoras de asilo. O que essa plataforma oferece? Que você ajude essas mesmas instituições através da plataforma do Give dentro da Microsoft. E por que isso é legal? Porque cada real que eu faço de doação, a Microsoft faz um match desse mesmo real, dólar, enfim. Então vamos lá, o colaborador Microsoft que doa aqui R$500 por ano, sei lá, R$500 por mês, ou faz doações esporádicas ali para uma instituição, cada doação dessa, a Microsoft vai dobrar e vai trazer um impacto muito maior para a vida daquelas pessoas que estão sendo impactadas, animais, enfim. Então, olha aqui mais uma vez a questão de cultura, né? E eu, como um dos... A gente chama de champion lá dentro. Como um dos champions do Give, o que a gente faz é espalhar essa plataforma internamente para que cada vez mais pessoas usem como forma de doação, como forma de impactar mais vidas e acelerar esse impacto, né, na vida das pessoas. E eu falei aqui do match. Cada dólar, cada real colocado pela Microsoft também é $1, desculpa, pelo colaborador também é $1 colocado pela empresa. Fora isso, se eu, por exemplo, a gente foi há umas 3 semanas atrás, a gente foi visitar uma instituição no coração do Capão Redondo. Foram 10 colaboradores da Microsoft. A gente tem um relacionamento lá com o pessoal do CC Inter. É uma instituição que tem várias unidades. Eles têm uma unidade ali na Vila Imbé, no Capão Redondo. E, cara, eles fazem um trabalho fantástico. Eles têm um centro de vivência que apoia desde idosos, jovens, crianças, adolescentes, enfim. E na época da Páscoa a gente fez uma doação ali de ovos de Páscoa. A gente passou uma manhã brincando com eles. Foi uma manhã de sábado. Só nessa manhã de sábado, cada colaborador passou 4 horas dentro da instituição, né? Então, a gente está falando aqui de mais ou menos 10 colaboradores, 4 horas, 40 horas. O que a Microsoft faz? Para cada hora de uma instituição cadastrada na plataforma da Microsoft, a empresa doa $25 para a ONG em questão. Que bacana. Então pensa, eu faço ações de voluntariado no fim de semana. Logo essas horas que eu fiz, a Microsoft apoia também do lado dela com $25 por hora. R$125. Então pensa, só eu, sem considerar os outros, R$125. Eu fiquei 4 horas, são aqui, fazendo a conta de cabeça, R$500 que eu consigo ali para aquela instituição de uma manhã que eu passei com eles. Agora pensa, 10 colaboradores. O tanto de impacto que a gente não consegue ter na vida de jovens, de baixa renda, né, de adolescentes, etc. Sem contar o conteúdo, né? Exatamente, a troca, né, inspirar a galera e tal. Então, eu acho que a Microsoft, isso é importante ser falado por uma pessoa que está dentro. A gente fala muito sobre cultura para fora, não sei quantos viram. A gente sempre está eu gosto muito de esporte, né? A gente sempre está nos comerciais do Super Bowl, colocando um pouco os nossos pontos de cultura, a forma como a gente enxerga essa questão no mundo. Mas é importante alguém que está de dentro falar que isso é algo vivido dentro da empresa. Eu falei aqui do Give, mas tem o BAN, tem o Glean, tem várias outras pilares, várias outras estruturas de formatos, né, que a Microsoft empodera seus colaboradores
a terem um impacto, né, na vida das pessoas ao redor. Então, para mim, cultura é um ponto importante. Eu acho que a gente leva isso a sério internamente e vive isso de verdade, que é o mais importante. Nossa, para mim, isso é o suficiente. É isso. E eu acho que seria bacana também falar como é que quem está ouvindo a gente se engaja para conhecer mais o Give ou para participar do Give. O Give é um programa interno da Microsoft, mas as pessoas que têm ONGs, que têm instituições e querem de alguma forma serem ajudadas, eu até queria aqui me colocar à disposição como um champion, né, para centralizar essas demandas que possam aparecer aqui da sua audiência, para a gente bater um papo, explicar como que a gente trabalha com relação a isso, como que funciona o cadastramento na plataforma, para você se tornar uma ONG elegível a receber esses benefícios do que a Microsoft oferece. E aí depois procura a Rosane, comenta ali, a gente compartilha os contatos aqui para a gente ter essa discussão. E aí, conforme for abrir uma porta, né? Eu falei aqui do CC Inter, essa foi uma porta que foi aberta pelo Give. Uma ONG que se cadastra, a gente tendo os colaboradores participando. Aí o meu trabalho aqui como champion da plataforma é basicamente conectar as instituições e os colaboradores. Então, aproximar esses dois players aí, vai ser um prazer conectar com a galera e trazer todo mundo para participar também. Vitinho, a gente focou bastante nessa questão da cultura, primeiro porque é um assunto que a gente ainda não tinha trazido aqui no podcast, mas a gente não pode esquecer que hoje você trabalha com inteligência artificial, né? E focando em clientes estratégicos para a Microsoft. Eu queria entender com você, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando assim de Matrix, coisas impossíveis, sabe? Aquele negócio que vai dominar o mundo. É disso que nós estamos falando? Cara, inteligência artificial... Eu acho que, primeiro de tudo, é importante um disclaimer de que a gente está no começo de uma nova era, né? Então, algumas coisas a gente está entendendo, a gente está... eu acho que tem um ponto aqui muito importante nesse futuro, no que diz respeito à inteligência artificial, que é IA responsável. A gente tem que ser responsável no uso de inteligência artificial. A gente, por exemplo, dentro da Microsoft, a gente tem uma vice-presidência que olha só para esse tema da perspectiva corporativa, produto, etc., garantindo uma IA responsável dentro da Microsoft. Ou seja, a gente tem ali alguns princípios para a IA responsável, para o desenvolvimento de uma IA responsável. Como, por exemplo, a privacidade. Eu preciso que a minha IA não invada a privacidade dos meus usuários. Segurança. Preciso que ela seja segura e confiável, né? Tanto na resposta aos prompts, quanto no tipo de informação, onde que ela está buscando essa informação. Eu preciso que ela tenha um aspecto de segurança para que aquilo não seja vazado entre outros clientes, informação de um indo para outro, enfim. Então, acho que a perspectiva de segurança é muito importante. Também a perspectiva de imparcialidade. Esse é um dos nossos valores ali para a parte de IA responsável, porque eu não posso ter uma tecnologia que beneficie A ou B. E junto com a imparcialidade também, a inclusão. A diversidade e a inclusão. Porque eu não posso ter uma inteligência que, de acordo com o credo, a raça, a classe social, o gênero, enfim, ela vai dar mais vantagem para A ou B. Eu preciso garantir a imparcialidade, a diversidade e a inclusão dessa minha inteligência, dessa minha tecnologia. Esse é um ponto que a gente leva bastante a sério, até aproveitando aí o gancho que a gente falou de cultura. Então, eu acho que a perspectiva de IA responsável, eu falei um pouco que a gente está no começo de uma curva, né? A perspectiva de IA responsável é o mais importante para a gente tomar as decisões certas nessa nova era que está começando. Eu falo que está começando porque no começo do ano passado, o Bill Gates deu uma entrevista para a Forbes, e aí eu queria super recomendar essa entrevista para todo mundo que está assistindo a gente. Ele foi perguntado ali sobre algumas coisas, né? Ele é um dos grandes entusiastas da inteligência artificial no mundo. Ele, inclusive, saiu ali num determinado momento da aposentadoria dele para voltar para a Microsoft, para liderar para participar do board, enfim, tá no conselho no que diz respeito
ao futuro da inteligência artificial. E nessa entrevista, como sendo um grande entusiasta, foi perguntado para ele como que ele enxergava o potencial de impacto, uma pergunta até parecida com a sua. O potencial de impacto... Nossa! Você... Nossa! Você tá voando. Rapaz! A Forbes que se cuide. Qual era o potencial de fato daquela tecnologia? Quanto que de fato aquilo mudaria o mundo? E ele trouxe uma visão, e eu concordo bastante com ele nessa visão que ele trouxe, que foi... Eu enxergo... Aqui palavras dele, né? Eu enxergo 4 grandes marcos na história da tecnologia digital. Talvez o primeiro sejam os processadores, quando você começa a ter capacidade de processar, enfim. Isso vira um primeiro marco, que deságua num segundo marco, que é esse mesmo processador, o computador, mas com um GUI, né, com uma interface de usuário, e aí você muda completamente a forma como você se relaciona com essa tecnologia. E terceiro, a internet, que democratiza serviço, democratiza acesso à informação, democratiza uma série de coisas. Esses 3 marcos digitais agora serão 4 com advento não, né, mas com a aceleração da inteligência artificial. Então, assim como a internet mudou o mundo, a visão do Bill Gates é de que a inteligência artificial irá mudar o mundo nos próximos anos. Por isso que eu gosto de pensar... Você lembra como é que era o mundo antes da internet? Eu peguei ali um pouco disso, enfim. Mas o mundo mudou bastante depois que a internet foi, assim, em larga escala democratizada. Porque entre o lançamento de uma tecnologia até a democratização dessa tecnologia, tem uma distância, né? Sim. Mas, tanto é que a inteligência artificial, a gente fala sobre isso, né? A sociedade fala sobre isso desde a década de 80. Mas a democratização dela agora, o mundo mudou muito depois da internet. E o mundo está mudando muito depois da inteligência artificial. Por isso que eu quis fazer esse disclaimer, porque a gente está no começo de uma curva de aprendizado. A gente precisa ter responsabilidade. Mais uma vez, eu me sinto seguro estando na Microsoft por conta desses princípios esses princípios responsáveis que a gente tem internamente para garantir o bom uso dessa nova tecnologia que tem um potencial enorme. Mas eu gosto de pensar nessa curva, né, nessa aceleração, nessa nova era da IA, de forma muito mais prática, muito mais sucinta, muito mais dia a dia, sabe? Quais são as atividades, antes da gente chegar nessa mega discussão, até onde vai IA, o que o mundo... Enfim, você falou aqui um pouco do impacto, né, etc. Tem coisas muito mais... E essa visão que eu sempre tento levar para esses meus clientes que eu atendo dentro da Microsoft. Qual o impacto de negócio que a gente consegue ter hoje? A era da IA, por mais que a gente está numa curva e as coisas estão sendo aceleradas, ela não vai começar, ela já começou. A gente já tem projetos incríveis acontecendo, embarcados de inteligência artificial. Então, assim, antes da gente pensar lá na frente... Eu gosto de ser muito pé no chão com relação a isso. O que a gente pode pensar junto aqui hoje, que a gente pode trazer de impacto e de valor agregado para dentro da sua empresa agora? Que tipo de solução que a gente pode desenvolver que um processo, por exemplo, pode ser automatizado? Ou que uma pesquisa que você levava dias para fazer, agora com algumas horas você consegue? Vamos começar a dar os primeiros passos? E eu sempre falo para os nossos clientes assim, eu não posso errar. Eu, como fornecedor de tecnologia, eu tenho que garantir segurança, privacidade, etc. Mas não se cobre tanto nesse processo. Você se permita errar, se permita testar. A inovação, né, ela também tem esse espaço, né? Exatamente. Até porque se ela não tiver, você está limitando ela. Se você quer ter uma inovação muito certa e você não se permite errar, você limita o potencial do que a inovação pode fazer dentro da sua empresa. É aquela célebre frase, né? O feito é melhor que o perfeito. Exatamente. Então, eu sei que quando a gente fala de inteligência artificial, tem, né, as buzzwords, vem todo aquele negócio, cara, não, o mundo, como é que... Eu sempre tento trazer isso para uma realidade um pouco mais próxima, um pouco mais concreta,
A Microsoft já tem um portfólio enorme de serviços de inteligência artificial, com o OpenAI, com o Speech to Text, com serviço de tradução, com visão computacional, com tomada de decisão, enfim, uma série de serviços cognitivos que a gente tem dentro da plataforma do Azure, Copilot, enfim, dentro do M365, dentro de Business Applications. Então, como que a gente transforma todo esse portfólio? Como que a gente traz essa inteligência que a gente pode oferecer para valor agregado no seu negócio? E aí as conversas, quando a gente toma essa abordagem e a gente toma a liberdade de errar, de testar, de tentar, a conversa fica muito mais fluida, sabe? A gente consegue ter resultado de forma mais rápida, de forma mais transparente. Então, eu acho que sim, mais uma vez, eu concordo com o Bill Gates. O mundo vai mudar bastante. Preciso concordar. Para quem não tá vendo, só tá ouvindo, a gente tá fazendo um sinal aqui de positivo. Ele concorda com o Bill Gates. Exatamente. Daí o motivo da risada. Exatamente. Eu acho que o impacto dessa tecnologia já está sendo enorme. A gente já vê projetos, usuários finais, a forma que pessoas estão trabalhando. Mas eu ainda acho que a gente está, talvez não tanto no comecinho, mas a gente já está ali no meio, no começo para o meio. A gente tem cases, passos, né? Para a pessoa se inspirar, olhar e falar, acho que eu consigo fazer isso aqui eu posso fazer um pouquinho diferente e tal. Né? A gente já tem um passo, já foi dado, né? Total. A gente tem desafios, o que eu vejo nos meus clientes, no meu território, a gente tem desafios comuns na indústria. Então, às vezes, você tem, na indústria que eu quero dizer, no mercado como um todo, você tem players de uma determinada indústria, energia, por exemplo, que tem, por incrível que pareça, desafios parecidos com uma indústria totalmente diferente que, por exemplo, a indústria dos serviços financeiros. Então, tem algumas coisas aqui que a gente consegue mapear e identificar de diferente utilização da tecnologia que são replicáveis. Como, por exemplo, a parte de atendimento. Eu até bati um papo com o pessoal da Zenvia sobre essa parte da IA no atendimento. Cara, o atendimento, para mim, é uma das áreas que mais vai ser revolucionado nos próximos anos, com efetividade, com IA responsável, com essa transformação conversacional. Porque quando a gente investe na OpenAI, e a gente fez um investimento bastante relevante em 2017 para 2018, depois 2021, a gente tem algumas rodadas de investimento. Quando a gente faz esse investimento e a gente traz os modelos de linguagem natural do GPT-3, GPT-3 e o 4 também, que é o 4 Turbo, que é o nosso melhor e mais atual modelo, a gente, na verdade, está trazendo uma experiência conversacional para dentro do nosso portfólio. O que eu quero dizer com isso? Por que isso vai impactar o entendimento? Porque antes, muitas experiências que antes era clica, aperta, espera, faz, hoje você consegue fazer de forma conversacional e diferente, né, do que a gente tinha antes, né, dos chatbots antigos, que você tinha aquelas árvores de decisão, que falou sim, não, é conversacional. Você fala, ele entende, ele interpreta, ele te responde. A experiência que você vai conseguir entregar para o seu cliente é muito mais fluida. A experiência que o seu cliente, inclusive, pode ter com o seu produto é muito mais fluida. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava numa dessas rodadas, falando com alguns empreendedores aqui da Grande São Paulo, e você vê como esses desafios são compartilhados em diferentes indústrias. Esse cliente específico, ele é um dono de e-commerce de brinquedos. Olha que específico o negócio dele. E a gente conversando ele perguntou, cara, como que eu trago inteligência artificial para o meu negócio? O conversacional, ele reduz a complexidade. Qual que é a complexidade desse usuário final dele? Que é a criança, o adolescente que está brincando com um novo jogo, um novo brinquedo. Cara, é entender como aquilo funciona. Às vezes montar uma peça, às vezes montar um quebra-cabeça, montar ali o Lego, enfim, o produto que ele tem, que eventualmente pode ter uma complexidade. A gente começou a ter uma discussão de redução de complexidade para um modelo conversacional.
Então, muitas vezes, eu vou jogar um novo jogo, eu preciso abrir o manual, eu preciso ler quantas peças, eu preciso ver quem que fica com o vermelho, onde que vai o verde. Cara, eu vou conversando. Dentro de uma aplicação, um chatbot, tá bom, tá tudo pronto, pessoal. Você pode mudar também o tom, né? Então, eu quero... quantos anos você tem? Tenho 12. Então, o tom que eu vou falar com uma pessoa de 12 anos é diferente com uma pessoa de 40. Eu consigo criar trilhas conversacionais diferentes dentro do atendimento ao meu cliente. Eu consigo personalizar muito mais o meu atendimento. Então, a gente vai colocar isso, né? Dentro, em vez dele ter que ler o manual, vai ser conversacional. Pessoal, as peças estão aí na mesa, beleza. Então, agora pega todo mundo o tabuleiro, divide em... Então, eu acho que a linha de atendimento vai ser muito democratizada, muito mais efetiva, com menos tempo de espera. E aí eu te pergunto, qual indústria que não tem atendimento? Qual indústria que não tem que conversar com o cliente? Toda indústria tem que, de alguma forma, entregar para o seu usuário final, entregar para o seu cliente uma experiência mais dinâmica, mais fluida de atendimento. Então, eu acho que aqui é um ponto bastante relevante. E casos práticos, né? Casos práticos, exato. Não é uma coisa mirabolante, né? Quando você traz, aterrissa, você começa a fazer o cliente entender que é hoje, já começamos e que já tem o que ser feito. Até aproveitando esse gancho, tem acho que outras duas frentes, que são o RH e o jurídico, que tem também desafios. Olha ele puxando sardinha, gente. Eu vou ter que fazer meu merchan, que não vai ter jeito. O RH, hoje um dos grandes ofensores de ticket interno nas empresas não é mais a TI, é o RH. Eu tenho clientes que falam... Ufa! Você vê... Saímos dessa... Não somos mais o grande gargalo. Ainda somos um gargalo. Mas dentro das empresas, o entendimento do benefício, das férias, do convênio, etc., você tem uma grande escala de informação e você que tem dia que vai pessoas... cair o... Que dia vai cair o bônus, o salário, o 13º, enfim. A gente consegue, através da inteligência artificial, uma coisa que a OpenAI, né, esse modelo GPT-3, o 4, eles conseguem entregar para os usuários finais é a democratização do acesso à informação. Então, você tem aqui uma alta escala de informação. Tem os meus clientes, né? Tem PDF de processo para reembolso, por exemplo. E você tem no usuário final, ele precisa ler, abrir a documentação e tal. Se eu conecto isso com IA, eu consigo alimentar esse IA de todos os meus documentos internos para que ele traga retorno aos prompts de forma rápida, acurada. A informação, por exemplo, de um processo de reembolso. Como você falou da data. Então, que dia que cai meu pagamento? Pumba. Ele vai consultar, ele vai trazer, tá aqui, ó, sua informação. Então, você depende muito menos de ticket, espera. Então, você vê, a gente tem o usuário externo no atendimento, mas você também, os RHs das empresas também se preocupam em entregar uma experiência positiva para o cliente interno, que é o colaborador. Então, aqui também tem um desafio, né? Uma oportunidade compartilhada por muitas empresas. E isso serve para todas as indústrias, inclusive a jurídica. Exatamente. Agora eu vou fazer meu jabá aqui. Eu atendo, né, dentro da Microsoft. Por isso que nós estamos falando, né? Exatamente. Eu atendo alguns dos principais escritórios de advocacia do Brasil, entre eles o Machado Meyer. E eu posso falar isso porque é público, a gente já publicou esse caso, inclusive no site da Microsoft, quem quiser tá mais do que convidado a fazer essa procura. O Machado Meyer, que na minha visão, um dos escritórios mais inovadores, não só do Brasil, mas da América Latina, eles estão usando essa inteligência artificial para entregar uma experiência melhor para os advogados. Então, aqui a gente falou de procura de documento, de pedido de reembolso, de processo. Agora, pensa o advogado que tem que procurar em uma enorme escala de documentos, ele tem que entender quais são as informações do cliente A, quais são os acessos do cliente B, os documentos do cliente C. Cara, ele tem que ler documentos, contratos e mais contratos, minutas e mais minutas, para, às vezes, captar uma única informação. Com a inteligência artificial, lembra que eu falei que eu alimento aqui e eu entrego essa informação na ponta? Então, o Machado Meyer tem feito pesquisas jurídicas muito mais rápidas através da inteligência artificial da Microsoft. E hoje eles são um dos nossos principais parceiros no que diz respeito ao ramo jurídico. Então,
mais uma vez, né? Quantas empresas não têm ramo jurídico? Quantas empresas não têm advogados que têm que, muitas vezes, buscar nos documentos internos da empresa e trazer o retorno dessas informações para um cliente final, para um usuário interno, etc. A gente, com inteligência artificial, consegue tornar isso muito mais palpável. É isso aí. E com vontade, eu sempre digo, a gente consegue mais, né? É isso aí. Com vontade. Vitinho, a gente está indo para o final da nossa conversa de hoje. Eu ficaria aqui, ó. Se deixar, eu vou embora, você sabe. E eu queria pedir para você, como é o seu momento pausa na programação? Você viu que eu sou manteiga, né? Eu ali quando eu comecei a falar do meu pai, eu fiquei todo emocionado. E eu não tenho como falar de momento pausa na programação sem falar da minha família. Que é, junto com Deus, os pilares da minha vida, né? Minha vida espiritual e minha vida familiar são os pilares da minha vida. Então, acho que o meu momento pausa na programação é estar com eles. Tem até uma foto. Eu não posso esquecer de ninguém. Até a Antonella, que nessa época estava na barriga da minha cunhada, Andressa, aqui de verde, ela está representada. Minha sobrinha, que hoje tem 2 anos. Essa é a foto do meu casamento, meu cachorrinho Nico, minha outra sobrinha Rafaela. Eu sou viciado nas minhas sobrinhas, cara. Eu amo elas, as duas. Não, então conta assim, começando... Da esquerda para a direita? Isso. Renan, meu irmão mais velho, 3 anos mais velho. A Eliane, minha mãe. Dizem que eu sou a cara da minha mãe. Eu aceito. É linda. Ela é linda, minha mãe é linda. Minha sobrinha ali, a Rafaela, 10 anos, minha primeira sobrinha, uma menina fantástica, artista, faz os desenhos mais bonitos que você pode imaginar. Minha esposa, e aí eu preciso sempre tomar um tempinho, que senão chego em casa, o chicote estrala, entendeu? Então, minha esposa, te amo. A gente se chama lá de gordo e gorda, mas aqui, como a gente tá vou chamar você de amor, tá? Pra mostrar o quanto que eu sou romântico, meu amor. Um beijo pra você. Grava essa parte, viu, moça? Como que ela chama? Mariana. Mariana, faz um corte aqui e posta essa parte. Boa. Maria, 2 anos já casado com ela. Meu amor, eu tenho 13... A gente fez, no começo desse mês, 13 anos de namoro. Que bacana. Então, começamos novinho, uma vida do lado dela, minha eterna namorada. Meu pai, que já falei bastante dele, e minha cunhada, esposa também. Lá em casa, todo mundo se amarrou de moleque. Meu irmão começou a namorar com 16, meu pai com 17 e eu com 16 também. E tudo com essas 3 que estão aqui. Então, é desde a infância. E essas são as pessoas que me inspiram, elas são as pessoas da minha pausa para programação. E eu preciso falar também, junto com isso, da minha vida espiritual, né? A minha comunhão com Deus, assim, às vezes no dia a dia é normal, faz parte, não que isso seja necessariamente um problema, mas a gente vive com pressão, com momentos difíceis, etc. E quando eu posso descansar, né, na minha espiritualidade, naquilo que eu acredito, quando o Espírito Santo se faz presente na minha vida e abaixa, assim, sabe, um pouco dos meus anseios, da minha ansiedade, também a minha pausa na programação. Quando eu vou na igreja, quando eu faço essas ações, etc. Então, acho que esses 2 pilares são os pilares que mantêm os outros, né? A gente falou de negócio, cultura, etc. Eu acho que esses 2 são os mais importantes para que todo o resto funcione. Eu acho que está muito bem explicado por que a base vem forte, né, gente? Aguardem. Estou ansiosa pelos próximos capítulos. Eu também. Estou muito ansioso. Vitinho, obrigada. Que isso. Obrigado a você, Rosane. Foi um prazer. Eu gosto de falar demais e se quiser fazer a parte 2, a gente vem de novo e de novo. E vamos fazer o lado B. Isso. Se estiver achando coisa nova para falar. Pessoal, muito obrigada pela audiência de hoje. Até semana que vem. Tchau, tchau.